Estamos de volta com o NTV News e agora é a hora da gente conversar sobre as principais notícias aqui de Patos de Minas e região. Quem fala comigo agora é a jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, tudo bem? Boa noite. Oi, Jéssica, boa noite de novo. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Como é que está de calor por aí, hein, Jéssica? Eu acho que a gente está com mais de 40 quilos, Ludmila. Se não for, a sensação pelo menos é essa. E é insuportável, né? Insuportável. O termômetro pode marcar 38, 39 graus, conforme a gente estava falando antes do alerta, mas a sensação térmica pode ser ainda maior, porque o Adalberto Vieira até explicou, porque quando a meteorologia faz essa medição do calor, é à sombra, dentro de uma unidade que não está exposta ao sol. Então imagina isso sob o sol e outras interferências de calor, a retenção do calor, asfalto, casas, tá mesmo difícil de aguentar nessa época, viu? Pois é, já é difícil de aguentar e a gente ainda tem esse problema com a questão do abastecimento de água na cidade, né? A gente volta a falar desse assunto porque isso tem incomodado as pessoas e com toda a razão. A gente começa falando sobre a qualidade, em primeiro lugar, da água que chega até a casa das pessoas, que novamente os consumidores tornaram a reclamar sobre isso. Falta água em muitos bairros de Patos de Minas. Teve gente até que flagrou ar saindo da torneira e o hidrômetro rodando normalmente no Campos Elíseos. O jornalismo da NTV pediu resposta à Copasa e nada até agora. E tem mais problemas, a qualidade da água. Nesta quarta-feira, a água chegou assim na casa da Maísa, no Planalto. A Copasa havia explicado antes que a coloração é decorrente da formação de microbolhas de ar causada pela pressão interna da tubulação. Mas os moradores, diante a tantas questões, estão preocupados. Na casa da Deise, no Boa Vista, a água chegou suja mesmo. A situação da água da Copasa chegou ontem para mim. Aí fui ligar hoje, está horrível. Pois é, Ludmila, ou falta água ou a água chega na casa das pessoas com uma qualidade que realmente as pessoas se questionam, né? Há condições de consumir essa água, de utilizar essa água para fazer os trabalhos de casa, para oferecer para as crianças, enfim. Como é uma situação complicada, né, no caso do consumidor? Do outro lado, falta a resposta também da Copasa para o consumidor, para o jornalismo da NTV, falta dialogar sobre esse momento de tantos questionamentos e de muitas reclamações, porque é um sinal de desrespeito, sim, aos consumidores no momento que você mais precisa de água, que é evidente a necessidade vital da água e a gente não tem. Nós mostramos aí essas reclamações, essas queixas que chegaram através de redes sociais. As pessoas podem continuar participando, podem continuar enviando essas reclamações que nós vamos, no mínimo, buscar respostas, mas para esses casos a Copasa não manifestou. Essa questão da coloração branca foi uma resposta que ela havia dado na semana passada, que foi até um fato que aconteceu na minha casa, e a Copasa, olha, disse que estava tudo certo, mas como a gente está num problema tão evidente, as pessoas estão preocupadas com essa questão da qualidade oferecida. Será que há mesmo garantia de boa qualidade conforme a Copasa reitera? Porque é difícil falar na companhia, seja pelo canal que for. Outro ponto, Ludmila, é como há, né, essa questão do desabastecimento em muitos bairros aqui em Patos de Minas, a gente acaba se questionando sobre essa questão, como que está o nível do Rio Paranaíba, né? Há algum problema no abastecimento na cidade? A nossa equipe foi atrás disso para tentar entender se pode ter alguma ligação sobre esses assuntos. A gente mostra agora. Em fevereiro e março deste ano, as águas do Rio Paranaíba ultrapassaram os 7 metros de profundidade, em decorrência das fortes chuvas registradas ao longo desse período. Agora, 7 meses depois, o cenário é completamente diferente. E o nível de profundidade está abaixo de 1 metro. Para esta época do ano, né, o ideal é que ele tivesse... a medida tivesse acima do que se encontra aqui hoje. Nós estamos chegando no final do período de estiagem, que é compreendido entre o mês de março e o mês de outubro,
E então, nesta fase final, nós podemos constatar aqui que o nível está um pouco abaixo daquilo que deveria estar para esse período. Daí, surge a preocupação com o desabastecimento na cidade, tendo em vista que o tratamento de água pela Companhia de Saneamento se inicia aqui. Isso é uma coisa que nos preocupa, né? Mas de acordo com os técnicos da Copasa, de acordo com o nível que se encontra o rio hoje, ele não tem esse risco de desabastecimento para a cidade. Mas é importante ressaltar que devemos, cada cidadã, fazer a sua parte, contribuindo no sentido de gastar a água de acordo com a sua necessidade, evitando o desperdício. Outro aspecto que merece atenção é a quantidade de queimadas ocorridas nos últimos meses, que ainda de acordo com a Defesa Civil, afeta diretamente no nível da água e também na fauna. Esse é um grande prejuízo que traz para todos nós, pois sabemos que as queimadas irá queimar as matas ciliares, tanto no curso d'água do rio, quanto nos afluentes que fazem o seu abastecimento. Esta água do rio que aqui passa também alimenta animais das fazendas que existem no seu curso d'água. Então é importante que todos façam a sua preservação para que todos possam utilizar desta água. Segundo Júlio César, engenheiro de sistema, a situação atual do Rio Paranaíba não é a causadora do desabastecimento no município. O que justifica a falta de água na parte alta da cidade é o consumo além do normal. Nós estamos numa onda de calor atípica. Tá? É uma das mais fortes que já ocorreram na nossa região, e isso faz com que o consumo aumente demais. Tá? Nós já conseguimos aumentar, antes de começar tudo isso, aumentamos em 20 litros por segundo a capacidade de tratamento. E passamos de 18 para em torno de 24 horas, tratando 24 horas a produção, né, a água aqui. Então nós tivemos um aumento aí de mais ou menos uns 20% da nossa produção. Mesmo assim, o consumo sendo exagerado, não consegue atender as partes altas. Logo, reforça-se a necessidade do uso consciente da água. Quanto à demora para abastecer os bairros mais altos, de acordo com o engenheiro, em breve essa questão também será solucionada. Nós não estamos com problema nenhum de funcionamento, está tudo funcionando normalmente, só que a produção não é suficiente para esse momento de grande consumo. Nós vamos fazer em torno de 6 mil metros de de redistribuição lá para a parte alta, que o sistema lá aquela parte da Nossa Senhora de Fátima, Cerrado, aquilo ali, se Deus quiser, assim que essa obra estiver concluída, não vai ter mais problema de água lá. Essas intermitências que às vezes acontecem mesmo em final de semana. Então, Ludmila, a gente vê que, em primeiro lugar, a gente tem um problema que é uma questão ambiental mesmo, de preservação, desse tempo de calor que a gente vive, que pode acabar afetando o Rio Paranaíba. E, de outro lado, a gente vê que a companhia também tem que resolver, né? Se ela se propõe a prestar o serviço, que é o que foi estipulado, o serviço tem que ser prestado da maneira correta e a água tem que chegar até a residência do consumidor. Primeira coisa, Jéssica, essa matéria foi feita na segunda-feira, por isso a resposta da Copasa aí, nós fomos até a companhia cobrar o que está sendo feito para esse problema, porque as respostas arrastadas dadas não condizem com a realidade, porque ela disse uma resposta que nós temos escrito, que na segunda-feira estaria tudo resolvido, e não foi resolvido. A Copasa garantiu à Defesa Civil que o nível do Rio Paranaíba, mesmo baixo, não haveria desabastecimento nas residências em Patos de Minas. Então, por que há esse racionamento de água? Qual é a explicação? Aí a Copasa, olha, ouvimos agora, não há nenhum problema no funcionamento, estamos 100%. Como assim não tem problema?
Por que falta água, então? Por que essa demora em resolver esse problema? Há quantas semanas estamos vendo essa situação? Será que a Copasa só agora se deu conta que é uma época de calor e mesmo estando no momento de um calor atípico, de temperaturas atípicas, mas é um momento de calor intenso? Será que a Copasa não se dá conta de que é um momento de aumento de consumo? Será que não daria para ter resolvido esses problemas anteriormente? Só agora, com essa reclamação constante dos consumidores, é que a Copasa resolveu fazer alguma coisa? E mais, por que tanta demora? Qual que é o motivo de tanta demora? Não dá para entender. Nível baixo do Rio Paranaíba significa que nós, consumidores, temos que ter consciência em casa de usar adequadamente a água. Evitar o desperdício, obviamente, mas a companhia tem a obrigação, quando garante a Defesa Civil que não há problema de desabastecimento com o nível do Paranaíba, de garantir o fornecimento aos consumidores, o que é óbvio, porque como está é insustentável. Então, Copasa, acelera o trabalho, porque é o consumidor do outro lado que está sofrendo. Isso, para mim, é sinônimo de incompetência e muito desrespeito. E, Ludmila, essa situação também acontece na cidade vizinha, aqui em Lagoa Formosa. Lá o serviço é prestado pelo SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Alguns consumidores, moradores, mandaram para a gente algumas reclamações. O primeiro é um vídeo, vamos ver. Pois é, Ludmila, na torneira não sai nada e a gente ainda tem mais algumas reclamações que foram enviadas por telespectadores através de mensagens, relatando a situação, como foi complicada e o tempo que ela durou. A gente também vai colocar na tela. Nessa primeira dela, o serviço então é prestado pelo SAI. Os moradores reclamam, que pedem também a ajuda da NTV para a gente mostrar essa situação que aconteceu em Lagoa Formosa. Outros dizem, 2 dias sem água aqui em Lagoa Formosa, e é uma situação que acontece com frequência. Eles pedem providências ao poder público e todas elas relatam isso. Eu conversei com algumas pessoas de lá que me informaram que esse problema durou ontem o dia inteiro e o serviço de fornecimento de água só voltou ao normal nesta quarta-feira, ao longo do dia. Então, os moradores passaram praticamente toda a terça-feira sem água em casa. Ô, Jéssica, mais um atestado de incompetência aí também. Copasa e SAI devem estar de mãos dadas aí, e uma copiando a outra no que não deve ser feito com relação à oferta de água à população. Esses vídeos, alguns desses vídeos recebi em rede social, as pessoas indignadas com isso, porque aquilo que a gente fala, o momento que a gente precisa, é uma necessidade, é uma questão vital, e aí você abre a torneira e não tem. Vai buscar onde? Como? Explica. Não tem, né? Fica difícil falar aí o que vai ser feito. E uma questão que essa consumidora coloca, essa moradora de Lagoa Formosa, é importante, é uma outra questão chave, essa falta de comunicação com a população, essa falta de diálogo, de explicar aí, gente, vai faltar água hoje, vai faltar água amanhã, então usem menos, use somente o necessário hoje em casa. Essa falta de diálogo amargura, porque é uma surpresa diária. Você abre hoje, tem, amanhã não tem. E aí, como é que ficam essas pessoas? São ignoradas, pessoas que se virem. Pois é, os cuidados básicos de higiene são deixados de lado nessa situação, porque as pessoas não conseguem antecipar o que vai acontecer. A gente tem uma imagem que foi publicada, então, no Instagram da Copasa, do SAI, a gente tem essa imagem, que eu acredito que deve ser um dos poucos avisos, que a companhia emitiu para o pessoal de Lagoa Formosa.
E nessa quarta-feira eu tentei contato também com o SAAI em Lagoa Formosa, em todos os canais que eu consegui, né? Por telefone, pelo telefone de plantão, pelo telefone 0800, para tentar entender o que pode ter acontecido de fato, para que essas pessoas que procuraram a NTV disseram que não foram informadas. Então, o mínimo que deveria ter acontecido é isso, né? Essas pessoas deveriam ter sido avisadas com antecedência, para que elas conseguissem programar como seria esse dia de hoje. A situação realmente foi difícil. É aquela resposta esfarrapada para explicar algo extremamente difícil para as pessoas que necessitam da água. Tá? E também tinha que manifestar direitinho aí o que aconteceu, até para que as pessoas entendam realmente os motivos. E aí, de novo, é questão também da Prefeitura de Patos de Minas, Prefeitura de Lagoa Formosa, cobrarem dessas empresas. São concessionárias, elas têm contratos. Inclusive, a Prefeitura de Patos de Minas manifestou ontem que está tudo certo com a Copasa aqui em Patos de Minas. Não vai cancelar nenhum contrato, que está tudo certo, que, pelo contrário, há renovação, que a companhia tem enfrentado aí alguns problemas, mas tem prestado um bom serviço. Só se for para ela, né? A gente segue aqui de olho e sempre dando ouvidos, né, e voz a essas pessoas aqui de Patos de Minas e região. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E também, voz também às empresas, aos gestores, quem é que for a pessoa envolvida, nossas portas abertas, porque a primeira coisa que a gente faz ao receber uma denúncia é ligar para a outra parte ou para as outras partes pedindo uma resposta, mas tem sido difícil.